Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, galera, mais uma Máquina do Conhecimento entrando no ar, é isso mesmo, a gente entra dentro da Máquina do Conhecimento para adquirir mais conhecimento para o quê? Para as provas do Enem, provas do PAV e do vestibular da Universidade Católica de Pelotas, até porque a Máquina do Conhecimento é essa cobertura desses processos seletivos nesse 2025, que a gente ergue mais ainda a nossa régua. Estamos hospedados em uma playlist especial aqui no ATL TV, é isso mesmo, o canal da Atlântida no YouTube, e por aqui você pode ver tudo, as melhores dicas com os melhores professores para te preparar bem para essas provas do Enem, do PAV e da UCPEL. E obviamente tudo isso chancelado pelos nossos queridos do Teorema e do Colégio Gonzaga. É isso mesmo, a Máquina do Conhecimento chega agora com atenção. A disciplina polêmica é o campo do conhecimento que a galera dá uma arrepiada quando fala, né? Enfim, por quê? Porque tem um peso na prova do Enem, é isso mesmo, quando a gente fala, por exemplo, de matemática. Você já fala, já vem um terror na cabeça. Não, tira isso da cabeça, tira isso, até porque quem vai falar conosco aqui não é nada disso. Prof. Josi tá aqui com a gente para falar sobre matemática na prova do Enem e a gente desmistificar algumas coisas, né, Josi? Com certeza, Marcinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Show de bola. É isso mesmo. A prova de matemática, ela é uma prova que às vezes assusta um pouco os alunos, né? São 45 questões somente de matemática. Nossa, cara. E como são essas questões? Como são esses itens? A prova de matemática do Enem, ela traz em torno de 13 questões que são fáceis ou muito fáceis. Olha aí, hein? Em torno de 19 questões que vão ser intermediárias e em torno de 13 questões que serão difíceis ou muito difíceis. Olha aí, hein? 13 questões. Então, assim, é uma prova cansativa, sim, mas o candidato tem que ter uma técnica para realizar essa prova. Ele tem que saber como realizar essa prova, não só ter conhecimento né, de conteúdo, ele precisa saber o que ele está encarando. Como é essa prova, né? Por exemplo, deixar as questões que ele julga difícil, que ele não tem tanto domínio, mais para o final. Né? Porque senão ele vai ficar muito cansado. E a gente sabe que tem itens que vão aparecer, porque estão de acordo lá com a matriz de referência. Sim. Exemplo, escala. Escala vai sempre aparecer no Enem. Tem uma habilidade que é a H11, que é específica de escala. Olha só, vai aparecer no Enem. Sim. A estatística vai aparecer no Enem. A geometria vai aparecer no Enem. Sim. A probabilidade, a análise combinatória. Então, não só o conhecimento o candidato tem que ter, mas ele também tem que ter uma estratégia para realizar essa prova. Para que o cansaço não seja um inimigo dele. Então, ele tem que ter estratégia. Às vezes, em algumas questões, o candidato pode não ter o conhecimento para realizar aquela questão, mas ele vai lá olhar as alternativas e ele já consegue eliminar algumas que serão absurdas. Sim, tá? Claro, com certeza. Pô, sensacional. Então, há uma técnica de se fazer. Ou seja, na verdade, quando o cara pensa assim, eu vou ter que estudar matemática e o conteúdo, para além do conteúdo em si, né, uma técnica de se fazer a prova, esse aluno tem que ter. Sim, ele tem que dominar de certa forma, né? Sim. Se não dominar totalmente, mas pelo menos passear por isso e saber como realizar uma prova como essa. Sim. Né? É importante conhecer como se estuda para o Enem, né? Conhecendo as questões do Enem, como o Enem se apresenta. Exato. Pegando provas de edições anteriores Exatamente. E fazendo essas provas, para que a gente possa conhecer. É assim que se prepara para o Enem. É assim que se estuda para o Enem. Sim. Pelas questões do Enem. Claro. Ou seja, aí a matemática mais do que nunca, né, cara? É fazer questão. Ou seja, praticar, a prática, né? Isso. Fazer, praticar várias provas, várias questões, exercícios que tenham a ver, né, com essa estética de questão do Enem, né? Que tem essa profundidade. Dentro da matriz, né? Procurar conhecer essa matriz de referência para ver como as questões são cobradas, né? O que o candidato precisa se preparar, como ele precisa se preparar. Pô, sensacional, hein? Atenção, já começamos bem aqui, hein? Já começamos bem sabendo aí um pouco de técnica de resolução de prova de matemática, já para começar a dar uma relaxada, né? Porque a matemática, ela sempre vem com essa questão, por exemplo, tu falou ali que são 13 questões difíceis ou muito difíceis, que daqui a pouco o aluno vai perder um tempo ali fazendo, até porque ele nem também é isso, né? É contagem de tempo para realizar, né? Sim, e por exemplo, se o candidato pega a prova e vai fazer assim na sequência,
digamos que ele faça assim, as 30 questões na sequência, sem analisar se aquela questão que ele está fazendo vai ser fácil, intermediária, né, ou difícil. Quando chega naquelas 30 questões ali, por exemplo, ele pode já estar cansado. E se ele chutar as ou também pode se perder no tempo e acabar chutando as últimas. E se as últimas eram fáceis? Porque ele tem que ter coerência também nesses acertos, sim, né, Marcinho? exato. Tem que ter coerência em função do TRI, né? Sim, não ou adianta seja... ele errar várias fáceis e acertar as difíceis, né? Então, ele tem que ter coerência também. Sim, então, sim. também isso faz parte da estratégia do candidato para realizar essa prova de matemática. Os corretores lá não dão mole não, hein? Atenção, tu vai acertar uma difícil, errar várias fáceis, o cara já vai desconfiar. Opa, só um pouquinho. Tem né? que ter Como é que... exatamente. Ou seja, a pontuação, ela vai muito disso. Sim, né? sim. É uma prova complexa, né? Vamos desmistificando aos pouquinhos ela, né? Josi, vamos para os tópicos. Vamos realizar questões, que eu acho que é melhor, né? Vamos realizar questões que a gente vai trazendo os conteúdos. Sim. Eu preparei aqui, trouxe algumas questões para a gente analisar da competência 2, que vai trazer a geometria. Tanto a geometria plana quanto a geometria espacial. Isso aí, cara, é um bicho-papão, né, cara? Isso. Porque tanto a plana quanto a espacial... E é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia, exato. Né? Saber quanto de azulejo eu preciso comprar para colocar na minha cozinha. Atenção, hein? Para não comprar demais, para não sobrar, para não gastar, né? Demais. Então, são questões que envolvem essa parte da geometria com situações do cotidiano. Sim. Então, eu trouxe algumas questões da competência 2, habilidade 8, que vai tratar do seguinte, do uso dos conhecimentos, né, de geometria, de forma, né, de cálculo de volume, de área, para que esse candidato saiba resolver situações, problemas. Olha aí, hein? Tá? Então, eu trouxe aqui uma questão envolvendo área. Atenção, né? hein? Aqui vai trazer uma figura e aí a gente tem uma escada, onde o aluno precisa calcular a área total, né? Olha e essa só. escada é formada por retângulos. E outra coisa, Marcinho, muito importante. O que é? É o candidato prestar atenção nas alternativas, porque vai ter ali alternativas que serão alternativas consideradas um distrator, que vão fazer com que ele erre. Sim. Por exemplo, ele calculou ali a área do piso. Dá para ver ali que são 3, né? Três retângulos iguais. Ele calculou a área do piso, vai multiplicar por 3. Calculou a área de cada espelho, vai multiplicar por 3. A área lateral, né, que é dos dois lados ali, ele precisa multiplicar por 2. Se ele não multiplicar por 2, ele vai achar uma alternativa. Vai achar, que vai certo, ser a errada. Então, considerado um distrator. Então, o candidato precisa ter muita atenção nisso. E também, em outro aspecto, ele precisa ter atenção nas unidades. Olha aí, hein? Aqui, essa questão... ela traz as unidades todas em metros. E o comando ali é a área a ser revestida em cerâmica em metro quadrado. Ok, tranquilo, mas nem sempre assim. Olha Às aí. vezes no texto traz medidas que estão em centímetros, por exemplo, e no comando está pedindo em metro quadrado. Então, muita atenção nas unidades. Muita atenção. Eu tava falando com o Alexandre de Física e, cara, isso é uma coisa assim categórica, né? Pra matemática, física, química... né, a questão das unidades. Isso é uma coisa que o aluno ele tem que estar muito ligado e antenado na questão, muita né? atenção, com certeza. Tá? No texto da questão, porque às vezes o texto da questão vai te trazer uma determinada unidade, no comando vai te pedir em outra. Ou também, eu lembro de uma questão de função quadrática que teve uma vez, que ela dava uma função em que o tempo estava em minutos. E no comando era em horas. E a letra A já era o distrator. E aí o candidato tá nervoso, né? Sim. Tá ali também correndo contra o tempo. Sim. E aí não prestou atenção na unidade, né? Então... Meu Deus do céu. O aluno ele tem que estar antenado em vários detalhes, né? São detalhes que são fundamentais, que vão... E daqui a pouco até mesmo assim, vou botar aqui né? Vou chutar lá pra cima. Até no português. Uma palavra que esteja ali colocada de uma forma na questão de matemática vai te levar para outro lugar. Sim, né? Mas, Marcinho, a prova de matemática é muito também interpretação do texto. Os textos das questões de matemática geralmente são bem extensos, né? E tem muito da interpretação do aluno. Às vezes o aluno lê e não... Professor, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Olha aí, hein? Né? Ele tem conhecimento matemático para realizar a questão, mas ele não entendeu, não conseguiu interpretar os dados do problema. E o Enem tem disso. Os textos são bem extensos, né? Sim. Qual é a dica que eu dou também em relação a texto extenso? Atenção. Vai direto no comando. Boa! Vai direto no comando e depois
depois, porque tu indo direto no comando, tu já tem noção que área do que se trata aquela questão. Boa. Bom, é volume, é área, é uma questão de estatística ali, com média, moda, certo. mediana. Vai no comando, depois tu volta no texto, porque muitas informações que tem no texto não são relevantes para a resolução da questão, do item. Ou tu pode resolver de uma outra forma diferente. Exato. É saber do que trata a questão. Isso aqui é uma questão de trigonometria. Bom exemplo aqui, né, cara? Exato. Mas, essa aqui não, essa aqui vai ser uma questão de, sei lá, análise combinatória. Isso. Vou deixar por último, então. Vou fazer outra questão, vou deixar essa aqui para depois. Pô, técnica total de se fazer uma prova de matemática, tá, galera? É ir no comando da questão e ver do que se trata, qual é o conteúdo de matemática que se trata. E já até escreve do lado. Isso aqui é de análise combinatória. Perfeito, né? Sim. E aí ele vai decidindo para ele o que vai ser mais fácil ou não fazer. Também, né? Pra poder se organizar. Porra, maravilha, hein? Exatamente. Maravilha. Então, a gente vai pra onde? A gente vai lá pra competência número 2, é isso que tu falou? Não, como é que é? A gente tá na competência 2. Estamos na competência 2, estamos em geometria, hein? Vamos lá. Então aqui a gente tem a resolução da questão, que era a área, né? Então, ali foi nos dado que pedir pra calcular a área total ali da escada, né? Então, a área dos retângulos, importante revisar a área de figuras planas. Olha aí, tá? Importante revisar a área dos quadriláteros. Boa. Importante revisar a área do triângulo, principalmente do triângulo equilátero. Ele nem adora colocar uma questão envolvendo triângulo equilátero. Atenção, triângulo equilátero, todos os lados são iguais, hein? Revisem a área do triângulo equilátero, né? Lado ao quadrado, raiz de 3/4. Revisem a área do hexágono regular, por exemplo. Olha aí, hein, cara. Que é formado por 6 triângulos equiláteros, então é 6L ao quadrado, raiz de 3/4. Atenção. Então, revisem muito a geometria plana, com a área das figuras planas, né? A área do círculo também, muito cobrada. E aí vamos falando em círculo, próxima questão, então a gente vai envolver, né, uma questão envolvendo o círculo, né? Essa questão aqui, então, vai trazer o seguinte, uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2. Outra dica, Marcinho. No comando das questões, quando aparecer um círculo de diâmetro 10, já anota ali do lado que o raio é 5. Boa. Que tu precisa do raio para calcular a área ou o comprimento da circunferência. Já vai achando os dados e já vai anotando. Se tu calcular com diâmetro, com certeza, tu vai achar uma alternativa que não vai ser a certa. Exato, e vai ser a primeira vai ali, te vai levar ao babando erro, assim. aqui. Exatamente. Então, assim, a dica é: questões que envolvem diâmetro, anota do lado ali quanto é a medida do raio. Boa. Porque tu precisa do raio, não do diâmetro. Baita dica. Lembrando que o raio é metade do diâmetro. É a metade do diâmetro, é a metade, é o meio. Isso. Boa. Então aqui a gente tem uma região de cobertura de 2 antenas, antena 1 e 2, que são círculos, certo? E ele quer saber, então, com a instalação da nova antena, qual é quanto foi ampliada essa área? Ali nós temos, de acordo com a figura, que a nova área ampliada vai ser a diferença da área do círculo maior e dos 2 círculos menores. Então, área de círculo, πr ao quadrado. Atenção, hein? Né? Então, a gente vai calcular o quê? A área dos 2 círculos menores, que são iguais. Sim. Tem raio 2. Depois, a gente vai calcular a área do círculo grande e vai fazer essa diferença. Boa. Vai diminuir. Vai diminuir. Tranquilo, é isso. Boa. Ele pediu a área ali que foi ampliada. Sim. É isso. Envolveu o quê? Geometria plana. A área do círculo. Boa. Ok? Tranquilo, então, a questão. Show de bola. E tem coisas assim, por exemplo, como eu já tinha falado antes, assim, uma expressão, alguma coisa que diz muito, né, na prova e que o cara tem que estar dominando, né? Eu falo a mira, o cara, assim, enfim, né? Tem que estar dominando porque a prova vai te exigir uma análise. Sim. Né? O conceito, tu vai ter que ir com o conceito. Sim. Né? A diferença. Você tem que saber que diferença é menos, né, galera? Exatamente, o cara não vai botar a diferença tem que multiplicar. Não. Falando agora em diferença, lembrei também que às vezes os alunos confundem quando fala a palavra razão. Atenção. Vai ser escolhido a empresa em que tiver a maior razão ali do comprimento e da largura da tábua vendida. Pode ser isso, tá? Razão é divisão. Razão é divisão, é o galera. resultado da divisão entre 2 números. Isso é razão. E aí tá, né, cara? E a matemática, olha que a matemática tem fórmula de Bhaskara. A gente tá falando aqui só de coisa de razão, galera. Razão é divisão, tá bem? Mas é aí que a galera se confunde. Exatamente. É numa palavra, né, que pode fazer com que ele erre a questão. Já muitas dicas aqui, hein, galera. Então é isso, essa questão aqui envolvendo geometria plana, então área de círculo. O candidato tem que dominar. Né? Tem que dominar. Aqui eu trouxe um resumão
Olha aí, tá? hein? Já passando a falar sobre volume. Ó. Tá? Muito comum no Enem, volume de prismas, tá? Volume de pirâmide, volume dos corpos redondos, como a esfera, o cilindro, o cone, tá? Olha aí. Questões envolvendo também tronco de cone, o tronco de pirâmide, não são muito frequentes, mas tem aparecido pelo menos uma. Olha aí, Inclusive, cara. ano passado, caiu uma questão de tronco de cone, mas não era para cálculo de volume nem de área, era só para o candidato entender que a figura formada, né, que o sólido formado ali era um tronco, né? Sim. Então, não exigiu do candidato fazer cálculos com tronco. Em 2023, sim. Em 2023, uma questão envolvendo tronco de cone. Olha aí, né? cara. Inclusive, uma questão bem difícil. Ela teve um parâmetro B, que é o que dá o grau de dificuldade da questão, em torno de 850. Nossa. Uma questão bem difícil. Que envolvia cálculo de tronco de cone, né? Então, o básico, ele precisa saber de volume. Sim. Saber como calcular o volume de um prisma. Uhum. Né? Saber como calcular o volume de uma pirâmide. Volta um pouquinho ainda falando de prisma. Ele precisa saber o que é um prisma. É. O que é um prisma? O que é, né, cara? Tem duas bases formadas pelo mesmo polígono. Boa. E as laterais são quadriláteros. Isso é um prisma. Boa. Como ele vai calcular o volume desse prisma? A área da base vezes a altura. É isso. É isso. Pirâmide. Pirâmide tem uma ponta aqui em cima, né, Marcinho? É isso aí, né, galera? Se tem ponta, tu divide por 3, Marcinho. Atenção, hein? Então, se o prisma é a área da base vezes a altura, Sim. a pirâmide é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Dividido por 3. Atenção. Pega essa dica. Pega essa dica, hein? Corpo redondo, cilindro. Volume também é a área da base vezes a altura. Olha aí. Mas aí tu pega o cone, tem ponta, né? Aham. Divide por 3. Divide por 3. Então- Mesmo sendo cone, hein? Divide por 3. Isso. A diferença é a seguinte, é que como o cilindro, a base é um círculo, a base dele sempre vai ser πr ao quadrado, porque é um Certo. círculo, né? Mas a gente pode fazer essa comparação com prisma, né? A área da base vezes a altura, Claro. para prisma e cilindro. Para cone e pirâmide, a área da base vezes a altura dividido por 3, porque eles têm ponta. Sim. Né? Então, Olha aí, isso ó. é importante revisar. Galera, fica geometria espacial, Isso, né? geometria Estamos espacial. lá na espacial, vai ter que Isso. imaginar aquele objeto ali em 3D, né? Pra Exatamente. poder... Tem que ter essa noção, Aham. né? Facilita, né? Também falando de sólidos que são super comuns também de aparecer no Enem, que são chamados de sólidos especiais, Ó. o cubo e o paralelepípedo. Olha só. Né? Cálculo envolvendo volume também, a área de cubo, paralelepípedo. Olha só. Depois podemos falar também em outro corpo redondo que aparece bastante a esfera, né? O candidato precisa saber calcular o volume da esfera, só, cara. 4/3 de πr ao cubo. Boa. Precisa saber trabalhar também com a área da esfera, 4πr ao quadrado. Isso são questões que, vou chutar aqui, tá? A gente falou ali, dividiu a prova de matemática, Sim. 45 questões, né? Isso. Dividimos em A gente fáceis, dividiu médias e difíceis. a gente dividiu assim em torno de 13 Ah. que são fáceis ou muito fáceis, Tá. 19 intermediárias Tá. e 13 que são difíceis ou muito difíceis. Muito difíceis. Isso. A geometria, a esplana ou espacial, Espacial. seja como for, ela está distribuída entre todas Entre elas? todas. Eu diria assim, o ano passado, a questão mais difícil, que teve um grau de dificuldade mais alto, ela envolvia geometria plana. Olha aí, Enem cara. 2024. Tu vem né? plana, né? Não é nem espacial, é. nem que a galera teria que imaginar Isso. daqui a pouco um objeto, né, em 3D. Exatamente. Então pode vir tanto numa questão fácil, quanto numa questão intermediária, quanto numa questão difícil. E essa análise o aluno tem que saber também, né? Tem que ter Tem uma que saber. leitura, né, boa. Quanto mais cálculos ele precisar fazer naquela determinada questão, Sim. né, para resolvê-la, ela, né, vai dar um aspecto de ser mais difícil, Sim. né? A matemática, ela vem com questões também, por exemplo, teóricas, entre aspas, né? Que não precise usar cálculo ou não. Sim, matemática... essa, por exemplo, essa que eu trouxe, posso passar aqui? Claro. Tá, eu vou trazer essa aqui, trazendo o tronco, né, Enem 2024. Cadê? Tá aqui, essa aqui, ó. Essa questão aqui é do Enem de 2024. Ela trouxe o tronco de cone e o candidato não precisava fazer nenhum cálculo. Olha só, Ele cara. só precisava entender o quê? Que se a gente prender um trapézio, tá? De bases paralelas em torno de um eixo vertical e girar esse trapézio, a forma que nós vamos ter um tronco de cone.
Tá? Esse trapézio girando, né? Vamos considerar aqui que o tronco de cone seja um sólido de revolução, porque se eu girar um trapézio em torno desse eixo, eu vou formar um tronco de cone. Olha aí, hein? Poderíamos ter também um triângulo girando em torno de um eixo vertical. Nós formaríamos um cone. E aqui, girando o trapézio, formamos um tronco de cone. Então, essa questão aí, ela não precisou de cálculo. Tu tinha que imaginar o movimento... Ter uma noção de geometria espacial. Outras questões que também não precisam de cálculo, mas são da mesma competência 2, são as questões de projeção ortogonal. Tem uma pessoa caminhando numa escada de caracol. Qual é a projeção que ela vai fazendo no plano? Olha só, cara. Inclusive, Marcinho, em 2019, tiveram 3 questões de projeção ortogonal. Eu trouxe uma questão de projeção ortogonal para nós. Projeção de o que faz sombra, exatamente. Onde tá projetando. O que vai ser projetado, por exemplo, no plano, no solo, quando a pessoa caminha, né? Sobe uma escada caracol. Qual é a projeção no plano? 2 crianças numa gangorra. Qual é a projeção que nós temos nesse plano? Caramba. Né? Então, assim, questões de projeções sempre caem no Enem, porque está lá na matriz de referência das habilidades do Enem. Então, vão aparecer. Não, e tu falou agora exemplos do cotidiano, né? Cotidiano, justamente assim, daqui a pouco são questões que vão te trazer imagens do cotidiano. Coisas que, 2 crianças andando num né? Tu vai imaginar. Formiga caminhando sobre uma lata cilíndrica, olha né? só, cara. E qual é o caminho que ela vai fazer, a projeção do caminho dela no plano. Então, isso aí vai cair no Enem. Certo que vai cair no Enem, tá lá na matriz de referência. Que massa, cara. E eu trouxe uma questão aqui pra gente analisar. Bota aí, então, vamos lá. Então, aqui, a figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado. Em que as setas indicam o sentido do escoamento da água da chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água da chuva de um telhado que tem 3 caídas de água, como apresentado na figura 2. A figura que representa a plana do telhado da figura 2 com o escoamento da água da chuva que o pedreiro precisa fazer é... O que o candidato precisa prestar atenção? Vai ter 3 caimentos aqui, né, para escoar a água do telhado, né? E aí, ele também precisa prestar atenção na forma desse telhado. São 2 retângulos e um triângulo. Olha aí, hein? Então, o candidato já pode eliminar de cara a letra D e a letra E, porque são 2 retângulos e um triângulo. A letra D e a letra E não condiz com essas figuras, né? Então, ele ficaria ali entre a e a letra B, porque a letra C, a forma que está o triângulo está diferente do telhado, tá? E o que tem de errado, por exemplo, na A? Por que não poderia ser A? Porque não tem a seta que indica o caimento da água desse telhado. Olha aí. Então, por isso que a alternativa correta é a letra B. Atenção, hein, galera, fica ligado. E também é a percepção, né? Com certeza. O aluno ele tem que estar muito ligado nessa condição da percepção, né? Ou seja, e exatamente como a gente falou, né? Daqui a pouco tá aparecendo uma imagem X lá e ele vai te perguntar uma outra coisa, de algum outro tipo de conteúdo, enfim, tem que ficar ligado nisso também. Né? Também questões que costumam aparecer no Enem é o seguinte, por exemplo, um fabricante de perfume fabrica perfume num recipiente, num vidro, na forma de um prisma quadrangular. Tá? E aí ele quer mudar, ele quer colocar aquele perfume, né? Fazer aquele perfume e colocar num cilindro, tá? Num recipiente que seja em forma de um cilindro circular. E que tenha o mesmo volume. Mesmo volume, volumes iguais. Atenção, já pensa na equação, tu vai ter que igualar os volumes. Olha aí, e aí a pergunta pode ser qual é a altura desse líquido no vidro do perfume na forma de cilindro. Nossa Senhora! Né? Então, o candidato tem que se dar conta, né? Que quando fala volumes iguais, eu tenho que equacionar isso. Bota na equação, volume do cilindro igual ao volume do prisma. Olha aí, cara. Uma outra questão também que apareceu no Enem, ele ia derreter algumas esferas, né? Até eu trouxe ela aqui, posso mostrar? Claro, agora. Bota aí pra gente. Aqui. Ó, peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça, tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base 4 centímetros e a altura 50 centímetros. Vai ser derretida. E o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro. Diâmetro. O que eu preciso? Do raio. Do raio.
Raio é 1/2, então, metade, né? E aí vão ser usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma dessas peças cilíndricas, admite-se que não ocorra perda de material. Então, o volume é igual. É igual. A soma das esferas tem que ser igual a... Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o volume da esfera, a gente vai fazer o volume do cilindro. E para saber o número de esferas, a gente vai dividir. Olha aí, cara. Que beleza. Atenção, hein? É assim, ó, a gente ela falando aqui, a Josi falando, parece fácil, né, cara? Facinho, vai chegar na prova e vai meter. Até porque, a partir dessas dicas, a coisa vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Com certeza. Certo, Josi? Matamos tudo? Matamos tudo. Na verdade, assim, ó, as principais dicas e as melhores dicas passam por aqui, certo? Josi, obrigado. Tá bem, eu que agradeço. Sensacional. Essa é a Máquina do Conhecimento especial matemática para o Enem. Se liga, se perdeu qualquer coisa no meio do caminho, volta o programa, vê ele todo de novo e vê quantas vezes você quiser para não perder nenhuma das dicas. E foram várias dicas que a Josi deu aqui, hein? Atenção, galera. Máquina do Conhecimento chancelada por Teorema e Colégio Gonzaga vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga na Máquina do Conhecimento. Videocast.